Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar nessa live sobre autoconhecimento, o natural em nós, em mim, o natural. Então é um assunto bem bacana que nós vamos estar trabalhando, vamos estar discutindo aqui com o meu queridíssimo Marcelo, que acabou de entrar na live. Marcelo, meu querido, um grande amigo. Vou te chamar, Marcelo. Marcelo deve estar entrando agora, nesse momento, vai aceitar o meu chamado. Vamos ver. Marcelo, onde está você? Aí, Marcelo, visualizar. Vamos lá. Aí, Meu querido Marcelo, muito bem. Olha, grande Xingu. seja bem-vindo, meu amigo. Uma honra estar aqui contigo, cara. Uma honra poder conversar, trocar uma ideia, bater um papo. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Imagina. E veio bem acompanhado, né? Com o seu Dom Corleone aí atrás. As que Ah, vai. é. Tá aqui, ó. Tá aqui o homem. E eu botei aqui uma trilha para nós bem interessante, ó. Milongas, milongas crioulas. Vamos Depois nós ver. vamos falar sobre isso, sobre Vamos. nossa experiência em milongas. Aí, ó. Arsenio Aguirre. Grande. Muito bem. Então, meu querido Marcelo, já temos aqui 10 pessoas na live. O meu pai entrou. Oi, pai, tudo bem? Meu padrinho Ayrton entrou também. Diego também. Então vamos começar assim, Marcelo. Para as pessoas poderem se ambientalizar dentro daquilo que a gente vai fazer aqui agora. Vamos falar um Uhum. pouco das tuas coisas. Como tu começou, rapidamente, assim, o que que surgiu dentro do teu caminho de trabalhos, um apanhado, assim, para as pessoas poderem conhecer Cara, E outra coisa, eu falo o teu sobrenome certo? isso é uma coisa que eu tento te corrigir há muito tempo. Eu me dei conta Mas eu hoje, eu não te falando. julgo e eu não te culpo, porque eu Não, devo ter aprendido a escrever esse sobrenome com 18 anos, então é eu Crawshaw. desapeguei. É, Crawshaw. é lembra de Bernard Shaw, é Crawshaw. 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 Ah, É. entendi. A gente meio que Mas ficou Chau Chau, Crawshaw, então, né, não tem. Crawshaw. Mais ou menos. Isso aí, Shaw, é uma coisa britânica, Entendi. né? Entendi. Entendi. Então, Marceleto. Cara, foi muito doido, assim, né? Eu tive. Eu gosto de dizer que eu tive um chamado. Eu sou profissional da saúde, eu sou formado em fisioterapia e educação física. E cresci no interior, né? Cresci em Alegrete e não tinha teatro lá, né? Tem um centro cultural da cidade, que de vez em quando ia uma companhia ou outra para lá, enfim. Tinha o teatro do colégio, mas nunca me chamou a atenção, assim. E, para ser mais preciso, eu já estava em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre desde 2002. Em 2008, cara, eu já estava formado nas duas faculdades, trabalhando com clínica em fisioterapia e tal, clínica de fisioterapia. E um amigão meu, colega da fisioterapia, tinha aberto uma clínica, eu estava trabalhando com ele ali no centro histórico, e a namorada dele na época era atriz, formada no DAD, a Renata Savariz, que eu Uhum. considero a luz da minha vida, porque foi ela que insistiu para que eu fosse numa peça de teatro com ela e com ele e tal. A gente estava saindo da clínica. E tava um Uhum. calor infernal em Porto Alegre, dezembro, né, cara? E aí eu disse, não, que teatro o quê? Vamos tomar um chopp lá na Lime Silva, enfim, né, Cidade Baixa, não... Vamos no teatro outra hora, tal. E ela, não, vamos no teatro, uma comédia de mulher, tu vai gostar e tal. Eu nem sabia quem era a mulher, né, cara? Um cara, um bagual, um chucro do Alegrete lá. E aí, cara, ela me arrastou praticamente pro teatro. E foi o Médico à Força,
A Margarida era a diretora, né? O Marcelo Adams, protagonista, enfim, da companhia Teatro ao Quadrado. Cara, eu enlouqueci. Sentei ali na terceira cadeira, na Bruno Kiefer, acabou a peça, eu fiquei enlouquecido, fiquei acho que uns 10 minutos sentado sozinho no teatro, pensando na vida, como é que tu nunca veio num teatro antes, seu animal. Assim, ó, virou do avesso, 2 horas que viraram a gente do avesso. Como é que é isso? E aí eu saí de lá decidido, cara. Decidido a experimentar, pelo menos. Eu disse, é isso que eu quero experimentar isso. Saí de lá, falei com essa minha amiga que tinha nos levado pro teatro e ela achou que eu tava tirando onda com a cara dela, né? Uhum. Porque ela teve que me arrastar pro teatro. Eu saí do teatro e digo que eu quero ser ator, como é que eu faço para começar? E aí foi isso. Daí em 2009 eu comecei a fazer teatro, oficina de teatro com a Margarida e com o Marcelo, na companhia Teatro ao Quadrado. Fiz 1 ano de teatro lá com eles e fui pro Rio. Vendi um Celtinha que eu tinha na época, fiz as malas e fui pro Rio enlouquecido. Não sabia disso. E aí, em 2010, eu morei no Rio. Aliás, eu estreiei como ator profissional no Rio, fazendo Bonitinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues, no Teatro Ipanema. Qual personagem que tu fez? Eu fazia o Alírio e eu fazia o Porteiro também, cara. Eu fiz esse espetáculo também, né? Só que eu fiz o Cabelão do Peixoto. Ah, claro, Peixoto. Mineiro só é solidário no câncer, né? Mineiro só é solidário no câncer. E aí foi isso, cara. Eu fiquei 1 ano no Rio, daí fiz alguns cursos de TV lá. E quando eu voltei para Porto Alegre, daí as coisas começaram a acontecer aqui, daí estreiei no São Pedro. E aí aí fui para a escola de atores, onde eu te conheci o Rafa Guerra, conheci uma galera lá. E tu foi meu professor, inclusive, né? E aí, cara, daí as coisas começaram a acontecer, assim, o cinema foi também do mesmo jeito. Eu fiz um curta-metragem que ganhou, em 2013, a gente ganhou o Festival de Cinema de Gramado, foi o Matador de Bagé, do Felipe Yesbic, com o saudoso, querido João França. E aí as coisas começaram a acontecer, cara, foi tudo meio assim, sabe, meio vem que a arte te chama e eu fui, sabe? Foi assim. Pô, e nesse meio do caminho nós nos cruzamos algumas vezes, né? Sim. Falar a verdade aqui, vamos confessar agora, tu tem uma certa tendência a querer me degolar. Aliás, aquela cena é épica, né, cara? Infelizmente não foi pro filme, mas é épica. Não, depois nós vamos falar nela. Depois a gente entra. Quem não me conhece, para quem é amigo do Marcelo, e está entrando na live também para assistir. Eu sou Alexandre Cardoso, sou ator há 22 anos, trabalho com teatro, televisão, cinema, que precisar. Dentro da arte, a música faz parte de mim também, eu escrevo, eu dirijo, eu também dou palestra, enfim, eu trabalho com arte, de uma maneira geral. Já fiz bastante coisa aí nesses 22 anos de trabalho, já dei aula durante 11 anos também, foi um processo de crescimento bacana dentro da minha carreira, dentro das minhas andanças na arte. Mas, sobretudo, aprendi muito contigo, inclusive. Sobretudo, é isso que eu ia dizer, sobretudo, a gente na arte, por nós termos uma abertura muito grande de relação, de troca, a gente acaba aprendendo muito um com o outro e trocando muito, né? A gente vivencia tantas coisas bacanas dentro da arte que a gente cresce muito, né? Na live passada com o Diego de Lima, nós falamos sobre também grande amigo também, Diegão. Não, ele é uma pessoa que fez parte profunda dentro das minhas andanças também. Nós falamos sobre desinibição. Né? Oi, fala. Não, eu ia dizer que a minha estreia em longas foi com o Diego no Tempo e o Vento. A gente gravou em Bagé junto lá. Estávamos lá também. Eu era um frei também muito adequado para mim, que eu estou comendo como frei. Falamos, eu e o Diego, sobre desinibição, e hoje eu quero tratar contigo um assunto que é autoconhecimento. Aí eu coloquei um subtítulo que era o natural em mim. Por que eu coloquei esse natural em mim? Quando a gente fala em autoconhecimento, parece clichê, parece que... E de alguma forma porque as pessoas falam muito sobre isso, sobre se conhecer, sobre se entender,
ter o seu tempo, trabalhar com silêncios, porque a gente consegue, na yoga, se trabalha muito com a questão do silêncio, do autoconhecimento e outras tantas culturas diferentes dessa. Na nossa Uhum. arte, a gente trabalha muito com a busca do autoconhecimento, porque nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, né? Uhum. E como é que é pra ti essa questão? Como é que foi pra ti esse início? Tu também, como sendo um cara da saúde, tu trabalha como fisioterapeuta e não sei se dentro desse caminho tu tem outros viés, mas Uhum. como é que foi pra ti esse início, se essa descoberta porque tu é um cara, pra quem não conhece, o Marcelão, o teu trabalho como ator é muito impressionante, Marcelo. Porque eu realmente Obrigado, fiquei com raiva cara. de ti naquela cena, porque tu é um cara que trabalha muito bem a caracterização física, facial, isso tudo em ti no teu trabalho é muito claro, assim, vem muito forte, né? Só que E, tudo e, isso e é muito natural, é, entende? Como é que é como é que foi esse processo de autoconhecimento para trazer para os teus personagens, para trazer para os teus trabalhos essa naturalidade, mas ao mesmo tempo uma diferença grande de quem tu é? Tu entendeu o que eu falei? sim, Tu ó, me Jana. compreendeu? Entendi. Pô, Acho que Jana. eu entendi, eu vou por um viés, se eu estiver me desviando, tu me corta. Mas, Tá. cara, como eu te disse, como começou muito essa veia artística, ela surgiu assim, ela explodiu, assim, sabe? Era um negócio que estava dentro de mim que eu não sabia, que eu não conhecia. Tanto é que o meu começo foi assim, sabe? Eu fui numa peça de teatro, como eu contei aqui, enlouqueci, quero fazer isso. Depois, ano seguinte, vendi meu carro, fui para o Rio, quero fazer. Então, eu sempre tive muito isso, de querer fazer e de ter descoberto isso tarde, entre aspas, com 28 anos, e querer correr atrás do tempo que eu perdi nesse sentido, sabe? Claro. Então, eu não sei se é, eu não sei se é mais ou menos isso que tu quer saber, mas a minha construção de personagem, ela começa com o corpo. Ela começa com e o corpo ele vai me levando para a emoção, né? Ou para característica psicológica desse personagem, ou, né, se ele tem algum desvio de conduta, se ele é um mau caráter, se ele é um assassino, se ele é um Beijo, degolador, se Gabi. ele... Hã? Não, mandei um beijo pra Ah, Gabi. Gabi, sim, sim. Oi, Gabi, amor. Marida. Fizemos um longa no passado, ela era Eu, minha eu marida, vi minha a esposa. foto de vocês do desespero. É. Então, cara, eu começo essa construção, Xingô, por aí, sabe? Eu Entendi. começo ela por aí e eu me desprendi, a arte me trouxe isso, me desprendeu de muita coisa, assim, sabe? Me desprendeu da coisa do eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar. Muito pelo contrário, né? Quanto Normalmente mais tu faz o contrário. diferente. É. Quanto mais diferente de mim esse personagem é, quanto mais diferente ele não só fisicamente, mas de dentro para fora, né? Quanto mais diferente ele é de mim, mais me dá tesão de fazer assim, porque é um processo de descoberta da gente também, né? Claro. É A gente tem que exatamente isso aí que eu queria chegar. Antes do teu trabalho de ator, propriamente dito, o Marcelo, a pessoa do Marcelo, quando olhou aquela coisa no teatro e viu, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Como é que foi a tua busca interna? Claro, tu daí tu estudou, tu fez um curso, provavelmente fez um trabalho junto com o Teatro ao Quadrado, junto com a Uhum, Margarida, e aí a técnica te ajuda muito nisso. Agora, enquanto o sim. Marcelo, o que que tu teve que olhar no Marcelo para dar esses primeiros passos? Por que que eu estou te perguntando isso, Marcelo? Porque eu Uhum, quero depois fazer um link com todo esse teu entendimento do autoconhecimento no teu processo para as pessoas que estão nos assistindo que querem trabalhar e dar esse primeiro passo para trabalhar com câmera, para trabalhar com a relação e comunicação através da câmera. Não necessariamente o processo de ator, porque isso é um processo que eu uhum, vou trabalhar num outro momento. Agora eu quero trabalhar com as pessoas não atores, mas eu estou trazendo à tona aqui o teu trabalho, o teu processo também, para que elas entendam como é que é. Tu te descobriu e te voltou para a arte. Mas enquanto o Marcelo ali naquele momento, tá, mas eu preciso agora conhecer o outro Marcelo, não esse Marcelo que eu conheci até hoje,
que eu construí para ser o fisioterapeuta. Agora, como é que é a descoberta dessa pessoa que vai trabalhar com o público? É isso, entende? Como é que foi esse Sim, iniciozinho ali? é um processo, cara, é difícil, mas ele é libertador, assim, né? Porque é um processo de, a gente usa muita, a gente tem uma persona que a gente apresenta para a sociedade, né? O Uhum. Alexandre é de um jeito, o Marcelo é de outro, o Bruno é de outro, a Priscila, que acabou de entrar, oi Pri, é de outro, né? A gente se apresenta de um jeito que as pessoas, que a gente quer que as pessoas Nos nos vejam, vejam, isso, né? E claro. esse processo, inicialmente, para mim, foi como se fosse uma cebola, né? Uma coisa de tu ir te descascando para entender a tua essência e para poder se despir disso na hora de tu fazer um vilão, por exemplo, um assassino, ou, enfim, né? Uhum. Mas é um processo muito bonito, cara. Por isso que a arte é tão bacana, a arte é tão bonita, a arte é libertadora, né? A arte é saudável e especialmente nesses tempos de agora, a arte é essencial, né? Para manter a sanidade mental das pessoas, porque ela te mostra um lado que às vezes nem tu mesmo sabia que tu tinha, entende? Claro. E eu não sei se era mais ou menos isso que tu queria É, saber em não, é relação isso, é isso, a é isso, isso. é isso. Mas É isso. é bonito e é natural, e claro que a gente tem medo no início, né? Principalmente a primeira peça de teatro, né? Tu treme a perninha, né? Tu engasga, tu esquece o texto. Quando tu vai para a câmera pela primeira vez, no cinema ou na TV, que é um processo totalmente diferente do teatro, também, né? Eu me lembro do meu primeiro teste para um curta-metragem universitário lá no CRAVE, na Unicinos, que o Ah, pessoal microfonou, colocou lapela, assim, pro teste. E o texto era um texto forte, assim, né? E eu já ali com 3 aninhos de teatro, né? Achando que estava dominando a... Quando o diretor deu a ação, eu impostei a voz pensa né, e no... falei forte. E aí o cara, corta, corta, corta. Não, cara, tu tá com a lapela, só tem um microfone, estourou o áudio, fala Ah. normalmente, haja naturalmente, né, diante da câmera e tal. Então, E como isso tu é encontrou esse natural? prática. Prática. Prática, prática e uma coisa de entendimento também, né? De tu não precisar forçar ser alguma coisa que tu não é. Boa. É um Não, pouco por aí que eu não quero entrar precisar também. não precisar, se tu tá fazendo, se tu, Alexandre, se propõe a fazer um trabalho na frente da câmera como um apresentador, ou numa live, ou em qualquer lugar, tu vai ser o Alexandre e tu não vai inventar um personagem para isso, né? Às vezes o personagem é uma escapatória boa, né? Para tu tirar um pouco da inibição e do medo, né? E te sentir mais seguro, mas eu acho que o ser quem tu é ajuda muito, né? Ajuda Claro, muito, claro. principalmente, né? Principalmente, bom, agora então, que a gente estava conversando outro dia sobre a câmera, né? Hoje em dia, o celular é um instrumento, a câmera é um instrumento que está diariamente com a gente, que a gente faz live, que a gente faz selfie, que a gente filma, que a gente faz Facilitou isso, que a muito a gente vida, né? facilitou muito a vida, né? Era uma coisa muito distante, né? Claro, Isso, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era uma coisa muito distante e hoje é muito natural para todo mundo. claro, com certeza. Mas essa é uma boa dica, Marcelo, para as pessoas que querem começar a se descobrir frente às câmeras, ou se gravar, ou construir algum tipo de conteúdo, ou gravar aulas para os seus alunos, ou o médico que quer gravar algum conteúdo para passar para os seus alunos também. Enfim, É, qualquer pessoa que seja que queira trabalhar com esse veículo de comunicação através da câmera, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. A Gabi Greco uhum, falou uma coisa muito, muito certa, que é sempre treme a perninha, né? É um sempre. processo que é difícil, por quê? Porque no momento que eu chego na frente de uma câmera, tudo aquilo que em mim é natural, ou seja, todo aquele ser que eu sou, se transforma, né? Eu costumo dizer Claro. que quando eu estou no aniversário, estou ali comendo né? Tô ali comendo um salgadinho, um bolo,
e tô conversando com os parentes e tô, pois é, não sei o quê, blá, blá, blá. Chega, vem a câmera do cara que tá filmando o aniversário, o cara muda, né? O É cara natural. constrói um corpo diferente, vem um bolo Exato, diferente, vem uma mastigada diferente. exato. Porque a gente não A sabe própria. lidar com isso. É, é a coisa, e a coisa da rede social também, né, Xingo? Hoje em dia tem muita vida de Instagram que não é nada disso, né? Claro, claro, Então claro. a gente é aquilo que eu te disse da persona, a gente mostra quem a gente quer que as pessoas acham que a gente seja, não necessariamente quem tu é, né? Sim, só, E esse só processo na. respondendo uma pergunta, Marcelão, da Pri, se tem algum curso online Diga. de teatro acontecendo na cidade ou acontecendo em algum lugar. Pri, eu acho que existem alguns cursos sim acontecendo. Eu acho que a Casa de Teatro está trabalhando, o Zé Adão lá está trabalhando alguns cursos. Devem ter outros lugares que estão fazendo algum tipo de trabalho online. Claro, a gente sabe que não é o ideal, né? Porque o teatro, a gente precisa da presença, precisa dessa energia que circula para desenvolver muita coisa. Mas, nesses dias de pandemia, para que a gente possa se desenvolver também de alguma forma, existem cursos, eu acho que acontecendo na cidade sim. Tem que dar uma procurada no Google, procurada no Facebook, perguntar mais diretamente para alguém, mas acredito que sim. Se vocês tiverem perguntas, e desde já eu digo que isso passa muito rápido o que vocês estão dizendo e às vezes a gente perde, né? Então, se por acaso a gente não viu a pergunta, repita a pergunta para a gente poder visualizar o que vocês estão perguntando, tá? Desculpa, Isso, Marcelo, pode continuar. imagina. Não, não, e é isso, né? Eu acho que o ser natural, é, ele tem que ser conquistado, na verdade, né? A gente tem que tirar essas amarras de querer mostrar uma coisa que a gente não é e ser natural. A câmera ela tem que ser como um amigo que tu conversa, né? E vai funcionar muito melhor assim, pelo menos no meu entender, do que se tu construir algo para ser algo diante da câmera, né? Então Claro. o ser natural, independente da profissão, vai montar um curso, como tu falou, o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara não sei o que, tá querendo montar um curso, mas não sabe como fazer isso diante da câmera, é tratar a câmera como um amigo, né? Eu acho que é por aí, acho que não tem grandes mistérios assim, né? Eu gosto de falar também sobre o autoconhecimento enquanto descoberta de quem nós somos, né? Por exemplo, Uhum, existem pessoas que são muito espontâneas, muito abertas e comunicativas por natureza, né? uhum, Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante... Tu também... Tu é um pouquinho mais reservado que eu, mas tu ainda assim é muito expansivo, é muito comunicador também, né? A gente chega nos lugares, a gente uhum. circula em torno ao que está acontecendo. Sim, Tem pessoas que são assim, agora tem pessoas que não, tem pessoas que são mais observadoras, que são mais presas, são mais internas, e para que ela descubra um pouco dessa espontaneidade que é também um traço desse autoconhecimento, de eu saber aonde eu estou à vontade, ou pelo menos estar à vontade na frente de alguma coisa que não é tão natural para mim como a câmera, é muito importante a experimentação. Assim como tu falou, eu concordo com contigo. certeza. O gravar, o repetir. Nem que para isso eu precise, por exemplo, num primeiro momento, fazer um personagem, brincar com algum tipo, né, de coisa Sim, que eu conheço. Daí, desse master, né, dessa aumentada que eu dou nessa figura, eu vou lapidando até chegar em mim, até chegar na pessoa que eu sou, no que me deixa mais à vontade, porque eu já quebrei algumas paredes aí, né? claro, Então é claro, com importante essa certeza. prática. E a nossa tendência no início é fazer isso, né? É ir pro maior, é ir pro over, é ir pro... Isso é lapidar com a prática, né? Eu, na primeira peça que eu fiz, eu me lembro até hoje, na oficina da Margarida, eu tinha um personagem que ele era muito pra fora, assim, e aí, cara, eu me diverti pra caramba fazendo, né? O cara era um Sim. bagaceiro, um chinelão, que queria ser famoso e cantar no Raul Gil, aquela coisa, e blá, blá. Eita. E aí no ensaio final, cara, o Azevedo fazia a iluminação da peça, Aham. fui falar com ele, queridaço,
Carlos Azevedo. Azevedão, Fui falar com ele e ele falou assim pra mim, cara, eu não me esqueço, isso foi em 2009, fazem 11 anos. Ele falou assim pra mim, Marcelo, eu tô achando, cara, tu tá bem, não sei o quê, papapá, é do personagem, eu sei, papapá, mas tá muito histriônico. E aí eu, né, segurei assim, primeiro porque eu não sabia o que era histriônico, né? Eu vou fazer uma cara de estou entendendo e vou pesquisar o que é essa porra de histriônico. E aí fui, cara, e aí quando aí fui pesquisar o que era histriônico, descobri o que era histriônico. Até esses dias eu falei com ele, cara, ele veio me elogiar por um trabalho que eu fiz, eu disse, cara, até hoje eu me lembro de tu falando pra mim na saída da Companhia da Arte que o personagem estava histriônico e que isso podia ser melhorado, que não precisa ser assim, né? Claro que não. Pra aparecer. E aí cara, eu me lembro e sou muito grato por ele, assim, dessas ele coisas, é um né? Que a queridão, gente conversando. Azevedo é um parceiro. Gente boa pra caramba. Mas é isso, e aí a gente pode lapidar isso, né? Claro que no primeiro momento tu tende a ir pro maior, pro over, né? Mas com a prática, com o conhecimento, com tu te descobrindo, tu vai melhorando isso em ti, né? E isso acaba se tornando cada vez mais natural, né? Claro, não, eu acredito também, Marcelo, que a busca por essa... Ó, já veio pergunta ali, o que é histriônico? Histriônico é quando é over, quando é exagerado, é muito gritante aos olhos, né? Uma pessoa que quer aparecer a qualquer custo é uma pessoa histriônica. Alguém podia procurar aí o verdadeiro sentido, né, da palavra para que a gente não erre aqui, mas é o que eu tenho usado. Ó, Márcio Chanardi, meu diretor, entrou aí, querido. Fiz belíssimos trabalhos com esse menino aí. Né, Marcelo? Grande, Márcio. Sim. Cara, e essa busca por esse conhecimento, as pessoas entendem como se fosse uma coisa absurdamente histriônica, vou usar essa palavra. Gritante, para fora, muito exagerada. E às vezes esse conhecimento que vai mudar o que a gente está propondo, quem a gente é, ou o que a gente mostra, são pequenas coisas, pequenas mudanças, né? A respiração, o tempo de observação. Então tem muitos detalhezinhos que podem colaborar para a gente, porque assim, ó, nós andamos por um caminho que é o caminho... A Gabi fez uma outra pergunta. Entrou o Luiz Mário Vicente aqui, deixa eu só fazer um parênteses, um grande preparador de elenco, maravilhoso e certamente pode contribuir com o que a gente está falando sobre isso, de naturalidade na frente das câmeras. Fiz um curso com o Luiz Mário aqui em Porto Alegre em 2016, foi excelente e espero que a gente trabalhe junto de novo. Grande Luiz Mário, obrigado pela presença. Ó, a Gabi fez uma pergunta, Marcelo. Tenho visto filmes nacionais que retratam bem... Aí, tá lendo aí? O que tu acha disso? Tenho visto filmes nacionais que retratam bem suas regionalidades. Vocês não sentem falta? Perdi a pergunta. Vocês não sentem falta de ver a nossa cidade mais nas telas? Obrigado, Gabi, pela pergunta. Sim. Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Sim, eu acho que retratada de uma maneira múltipla, né? A gente tem uma tendência de ver uma Porto Alegre, eu não vou generalizar, tá? Mas é uma Porto Alegre mais Bonfim, aquela coisa, né? Que ainda vem da pegada do cinema dos anos 80 aqui, que é super legal, mas ainda faltam realidades, né? Ainda faltam trabalhos que englobem isso. Eu acho que essa nova geração de cineastas vem fazendo isso, né? Englobar essa multiplicidade da cidade, que a cidade não é só isso, né? Que a não é só isso. Não é só o regionalismo tem muita também. Coisa. Eu acho que sim, eu acho importante mostrar também. Eu acho que sim também, Gabi. Acho que pode ter mais gente produzindo cinema, mais gente mostrando as suas realidades. Tem muitas realidades que a gente não conhece. Exatamente. Tinta Bruta é um exemplo maravilhoso, a Gabi colocou ali. Tinta Bruta, um filme premiadíssimo, né?
e que retratam uma outra Porto Alegre que a maioria das pessoas não conhece, né? Não conhece, isso. Acho fundamental, inclusive. Muito boa pergunta, Gabi. Então, cara, toda essa construção que a gente fala de espontaneidade, de autoconhecimento, dessas mudanças que a gente tem que ter para experimentar, eu acho que a palavra é essa, é experimentar, né? Porque a gente passa muito tempo preso em determinadas coisas que a gente estabeleceu para a gente fazer na vida, e a gente não olha por cima desse muro e não vê, é exatamente um pouco do que a Gabi está falando, a gente não vê o tanto de coisas que circulam em volta e dessas possibilidades que a gente quer trazer para as pessoas. E a gente, às vezes, não se dá essa oportunidade, né? A gente fica na nossa caixinha ali. Talvez, eu sou um exemplo vivo disso, porque talvez, se eu não tivesse sido arrastado para ir no teatro em final de 2008, a gente não estaria tendo essa conversa aqui, eu não teria uma carreira como ator, porque eu não dei a oportunidade de conhecer isso, de me jogar nisso, não teria experimentado. Né? Eu acho que é uma questão de... isso é uma coisa muito antiga, né, Xingu? A gente... a coisa do... a sociedade nos impõe, de uma certa maneira, o crescer, fazer uma faculdade, se formar, entrar numa empresa ou abrir uma empresa, casar, ter filhos, exato, sabe? E aí as pessoas acabam não experimentando coisas diferentes, né? Não tem problema nenhum tu fazer 3 faculdades, não terminar nenhuma e te achar fazendo uma outra coisa que tu não imaginaria que fizesse. Então é isso, né? Essa experimentação é comigo foi assim para também, tu né? te descobrir. Claro, eu fazia jornalismo, no meio da faculdade também descobria... Quer dizer, a arte já vinha me circulando, assim. E no meio do curso eu descobri um caminho, fiz uma propaganda, eu contei isso na live anterior, me empurraram para fazer uma propaganda, quando eu vi, meu Deus, isso é massa, eu comecei a fazer teatro na URGS, fiz curso de extensão, foi incrível, foi a mesma coisa que eu tinha, a cabeça virou, e eu digo, não, é isso que eu quero para minha vida, e acabou, e deu, não existe outra possibilidade, porque isso me move, né? Isso de alguma forma me faz respirar, e isso é incrível. E essa ideia, Marcelão, que eu tenho em relação a todo esse processo de trabalho que eu vou trazer para as pessoas que não são atores, para não atores, poderem se mostrar, poderem gravar as coisas que querem, principalmente em função dessa quarentena, em função dos trabalhos e todo o direcionamento que está sendo levado para as redes sociais. É uma cachaça, Gabi. E a gente gosta. Também trazer essas ferramentas, Marcelo, para as pessoas poderem fazer as suas coisas. Claro, né? claro. Poderem Isso é realizar as suas coisas. Isso é capacitação hoje em dia. O lidar com a câmera é capacitação, é autoconhecimento, né? Tu te descobrir fazendo uma coisa que tu não te imaginou que faria. Né? Tem gente... Eu tenho um estúdio eu trabalho ainda como fisioterapeuta, inclusive a minha sócia, Deia, beijo Deia, entrou aqui agora. A gente foi colega de faculdade, eu, ela e o Diego, e somos sócios. Temos um estúdio de pilates e treinamento funcional aqui na Zona Sul, em Porto Alegre. E o estúdio está fechado desde que começou a pandemia. E a gente teve que se virar dando aulas por vídeo. Para mim foi um doce, porque eu estou acostumado, né, a lidar com câmera, né? Mas, lá, Deinha, tu mesmo, vou falar de ti. Mas eu sei que as pessoas têm dificuldade, né? Deia falou que estava com dificuldade no início de fazer. Hoje, com a prática, acredito que Deinha já está arrasando nas aulas online. Exatamente mas é uma coisa de prática, né? É uma coisa de tu te sentir à vontade. Para tu te sentir à vontade, tu tem que praticar, tem que ter prática, né? E a pandemia fez isso na marra com muita gente, né? Vamos se capacitar, vamos aprender a trabalhar com a câmera, porque isso pode ser que seja uma saída para o futuro, né? É o caminho. Pelo menos agora é o que a gente tem, né? Tem aonde se abraçar, é nisso. Exatamente. Marcelão, agora vamos fazer uma quebra em todo esse momento. Primeiro, eu quero desejar parabéns para uma querida amiga, não sei se tu conhece ela, acho que tu conhece também, a Andréa Schaeffer.
Claro, Dainha tá de aniversário está hoje, de aniversário hoje, vamos cantar parabéns para ela. Parabéns tá com a gente aqui, Dainha? Você deve estar. Você, Essa nessa data data querida, querida, muita felicidade, muitos de anos, muita vida. saúde, Dainha. Beijo, Deia. Feliz Parabéns. aniversário. Tirando o aniversário da Andréia, eu queria, Marcelão, que tu contasse a nossa história. Nós fizemos alguns trabalhos juntos, né? Os mais emblemáticos Fizemos. desses trabalhos, para mim, na minha opinião, foi o Senhores da Guerra, foi a nossa Senhores cena da Guerra. fatídica, e tivemos um Senhores da último Guerra. trabalho que eu acho interessante a gente falar também, que é o Buchincho, né? Filme Claro, baseado no poema do Jaime Caetano Brown, que é incrível, e exatamente. nós fizemos parte também. Fala um pouco sobre o Exatamente. processo primeiro sobre o teu personagem do processo lá do Senhores da Guerra, e depois um pouco sobre a nossa cena. Tá. Bom, eu tenho o pessoal gosta eu tenho essa cara de bonzinho, não sei porque o pessoal me chama para fazer normalmente o vilão, o bandido, mas é uma delícia, eu adoro, né? Eu também Adoro gosto. fazer o... E Oi? aí, voltou. Não, Voltou. então, a gente gravou em 2013, eu acho que foi, né, Xingu? Foi isso? Foi em 2013, eu acho. É. E eu era do núcleo malvado, para variar um pouco, e eu fazia um personagem que ele era, e aquela coisa de começar a construir o personagem pelo corpo, né, ele era uma coisa meio corcunda, assim, ele era Meio torta. meio sequelado mentalmente, então ele era tipo um capanga dos malvados que quem fazia. O personagem era do Birindelli, era o chefe, né, daquele Tá trancando trio. o teu quadro, Marcelão. Tá trancando? Tá trancando. E agora? Melhorou? Tá meio pausando, assim. Tá, mas tá me ouvindo? Melhorou. Tô te ouvindo. Tá. Deu, agora E aí eu fazia esse personagem que era meio louquinho, né, que era do mal, mas que ele não era do mal. Eu vou defender o personagem aqui, tá? Ele era o gostava de ratinho estar. Ele era o Ele ratinho gostava da de Fuga das estar no Galinhas. meio. Exatamente. Ele gostava de estar ali com os malvados, porque ele se sentia importante. Os caras mandavam ele fazer um café, ele ia lá e fazia o café. Mandava trazer a faca para passar a degola no personagem do Xingu, ele ia lá e trazia a faca. Então era mais ou menos isso. E o Xingu o querido Alexandre, fazia um personagem que era um político, né? Ele era um personagem político, ele tinha um quê ligado de vilania, mas muito suave, e ele era agente duplo. Por isso que ele foi Sim, morto. Ele ele era um um agente cagueta, tanto dos ele era um Chimangos X9. quanto dos Baragatos. Mas Isso. engomadinho, andando num carrinho bonito, engomadinho. E aí a gente fez uma cena de tortura com esse cara aí, que foi um absurdo, assim, tortura psicológica, tortura mental, tortura física, tudo, né? E foi uma cena que demorou a manhã inteira, eu acho. Umas 2 horas e pouco. Fora toda a e era preparação. Fora toda a preparação, né? Mais umas 2 horas gravando, enfim. E era uma cena muito densa, muito tensa, né? O Alexandre tinha que se emocionar, tinha que pedir pelo amor de Deus que ele tinha filho e tal, e existia uma crueldade, assim, porque era uma cena que os bandidos e quem estava falando, que não era o meu personagem, tinha uma coisa de fala natural, como se nada estivesse acontecendo, eu vou cortar a tua garganta, por isso. E era uma cena que tinha uma crescente muito forte, principalmente pela levada do personagem do Alexandre. E foi difícil pra caramba, cara, porque a gente parou muito, teve muito problema técnico, aí tinha problema de texto, aí tinha problema de... Então, teve muita coisa, e esse cara manteve o personagem ali, quando eu dava o corta, eu me lembro que eu fiquei aprendendo contigo isso, cara, dava o corta, tu não conversava com ninguém, tu saía correndo pro meio do mato, ficava sentado numa árvore ali,
e não perdia aquela energia, porque aquela energia tinha que estar presente na cena. Se eu tivesse perdido aquela energia, eu não conseguiria buscar ela nunca mais. É. Né? E foi uma construção foi uma entrega, não tô aqui para rasgar seda, tá? Não, Mas não. foi uma entrega muito bonita, e, cara, aprendi muito contigo ali. A gente aprende muito no set com os colegas, Claro, né? Tu claro, já falou. com certeza. E foi muito legal. E agora, a pena é que ninguém viu essa cena. Cara, eu falei pro Tabajara, eu falei com todo mundo, pelo amor de Deus, eu preciso ver a cena. Tabajara Rose, nosso querido diretor do filme. Tabajara, eu quero ver a cena, Tabajara. A cena teve que ser cortada, cara. Mas foi lindo. Porque eles uniram 2 filmes, né? Então, dentro da dinâmica que o filme se reconstruiu, a nossa cena ela ela tinha sentido dentro se fosse só o filme separado, né? Dentro dessa estrutura da junção dos 2 filmes, ela perdeu um pouco da... Ela ficou sobrando, isso. Exatamente. Por isso e muitas outras, né? Muitas outras. Eu gravei 6, 7 cenas naquele filme, e acho que se 2 foram pro filme, foi muito. E aí, na saída do Festival de Cinema de Gramado lá no Palácio, o Tabajara me enxergou assim e veio falar comigo, né? Marcelão, só para dizer que infelizmente eu não pude botar todas as tuas cenas, mas eu sou um grande ator. Ele me ligou também. Ele com o coração partido. Ele é um querido. Ele é um querido. Tabajara Rose é um baita parceiro. Verdade. Loucura, e o Buchincho, né? O Buchincho foi um filme que a gente gravou agora, antes de começar essa loucura toda da pandemia. E é uma obra-prima também, né, cara? Acho que vai render mais que um curta, hein? Acho que vem, se Deus quiser, a gente gravou o curta, né? Mas acho que tem pano pra manga para fazer uma série. Exatamente. Eu falei com o nosso diretor sobre isso. Eu dei uns caminhos ali. A Deia tá falando, eu tenho uma história com o Buchincho, porque eu conheço o Buchincho desde os meus 13 anos, né? Então, sempre que eu pegava o violão na faculdade, tomava 2, 3 cervejas, já pegava o violão e já saía o Buchincho, né? Então, meus colegas da Físio, a Deia está dizendo, conta que tu recitava o Buchincho todo final de festa da faculdade. É verdade. E aí, quando eu soube que o Guilherme estava produzindo o Buchincho e que ele ia dirigir, eu fui falar com ele, né, cara? Eu mandei um inbox pra ele. Mandei um inbox pra ele e disse, cara, olha só. Não sei que pauzinho tu vai ter que mexer. Se tu quiser me chamar, me chama, porque eu estou disponível, eu recito essa poesia desde os meus 13 anos. E se eu não estiver no elenco, eu vou querer estar no set para ver isso ser filmado. E aí ele, não, mas tu já tava aqui e tal, não sei o que. Cara, quando ele me ligou, eu disse assim, oi? Ele disse, cara, queria te convidar para fazer o filme, ainda não tá certo, estamos mexendo as coisas aqui. O filme O Buchincho, conhece? E eu, ha! Eu Buchincho, certa feita, fui chegando do Curioso. E aí, cara... Só não vamos recitar aqui, que senão essa live não acaba, né, cara? Não acaba nunca. Não, mas foi uma felicidade imensa, cara. Imensa participar desse trabalho. Foi muito incrível para nós. E eu falei com o Gui, que é o diretor, na semana passada, ele está ficando lindo, assim, ó. Falou com ele? Falei com ele, disse que tá muito satisfeito, ficou muito emocionado com o trabalho e que já está mandando para festival, né? Porque sim, tomara que em breve a gente possa ver na tela grande ele. Eu tô louco para assistir. Provavelmente ele está esperando muito isso, né? Para fazer uma estreia bonita. E o meu personagem no Buchincho também é outra coisa completamente diferente. Só que dessa vez não é tu que me degola. Só que não sou eu que te degola. Cara, eu tô ali no apoio. Que presente que nós ganhamos, né, com esse elenco. Sim. Extraordinário, né? Só gente querida, boa, maravilhosa. Bah, foi maravilhoso. Só os queridos. Foi um set que não foi fácil, né? Porque a gente teve que fazer tudo aquilo em uma noite, né? Um dia, praticamente uma noite, né? A gente começou a gravar ali no entardecer, ali 6 horas, eu acho. No lusco-fusco de Aurora. Da manhã do dia, no lusco-fusco de Aurora. E a gente tinha que terminar antes do sol nascer, porque a questão da luz ia acabar com a magia, né, do Buchincho. Claro. E não, foi incrível, apesar de cansativo, foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aí, Renatinho. Não, foi incrível, cara, foi incrível. Eu me senti feliz da vida por estar ali com vocês e celebrando esse poema, principalmente, que fez parte da minha vida também.
Incrível, verdade, incrível. É por isso que eu verdade. botei aqui essas milongas tocando no fundo, que é para, né, a gente poder se inspirar. Marcelinho, a gente está se encaminhando para os 15 últimos minutos do nosso encontro. Já, cara? Já passou rápido, a gente podia ficar falando um ano, né? Hum, Cara, vou te fazer 3 perguntas, tá? diga. Ah, Renato, grande Renato. alcei a perna no canto e saí. É, 3 Essa perguntinhas. música traz muita lembrança boa, né, cara? Boa, boa. Hoje, nós estávamos falando ontem ou hoje do nosso querido, saudoso Léo. O Léo. O Putz, o Léozinho, Léo, que fez cara, o parte Léo da foi um metade cara, desses velho. trabalhos, né, que a gente fez também. Sim. E o Léo, eu vou te dizer E, uma coisa, cara. O Léo, ele é responsável por, se não metade, pelo menos metade dos trabalhos com cinema que eu fiz, cara. cara, eu vou te Muito, dizer que eu não muito, duvido que muito, pra muito, mim assim. também, viu? É um cara Muito que sempre generoso, sabe? incrível. Me colocou como eu faço dublagem de game, faço locução também, ele foi um cara que me puxou pra dentro dessa área também, me indicou. Cara, um cara sensacional, assim, sem palavras. Não, é o bar. Também, pra mim foi a mesma coisa. Um queridão, parceiro de sempre. E Sempre um coração do tamanho do mundo, né, cara? do tamanho do Rio Grande. Que essa Não, fonte nunca e me seque. lembra, nunca seque. E ele me lembra muito a questão dessas andanças mais ligadas à música, É o ao tradicionalismo. regional, ao tradicionalismo, É, porque volta e meia tinha um violão de canto, a gente sentava, assim como eu contigo. Estamos sempre. ali, tem o violão num canto, pronto, Dava de mão num cabernet, tá feito o buchicho. abria um vinhozinho. É, Ah, teve até uma gravação que eu fiquei um dia que não precisava para poder ficar cantando, tomando vinho, né? é. Eu faço coisa nessa vida. Cara, É, 3 perguntinhas. Primeiro, dica diga. que tu daria para as pessoas para buscarem se conhecer mais? O que tu acha interessante que a pessoa visualize nela? Seu passado, seu futuro, seu presente, escrever detalhes importantes da sua vida. O que para ti seria um direcionamento legal para que a pessoa começasse a saber quem ela é de verdade? Cara, eu costumo dizer, e depois que eu comecei a fazer, que eu entrei na arte, né, enfim, que eu tive esse chamado, que eu contei como é que foi, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, e descobrir as coisas que a gente quer ser ou queria ser lá quando era criança ainda, cara. A gente tem uma coisa de deixar, às vezes, os sonhos, né, as possibilidades de vida que tu sonha lá quando tu é criança, adolescente, para trás, para se encaixar em determinado padrão dentro de uma sociedade, e isso fica guardado numa gavetinha lá, esquecido, e é só remexer nessa gavetinha, negão. Com É certeza. só remexer nessa gavetinha que ela vem. Pode ser através da escrita, pode ser. Normalmente a arte ajuda muito, né? A escrita, fazer um curso de teatro, fazer um curso de câmera, fazer um curso de escrita expressiva, enfim, Fazer alguma né? coisa. Fazer alguma coisa para te reconectar contigo mesmo. Porque todo mundo tem isso, né? Todo mundo foi criança, todo mundo tem um sonho, né? Ou alguma coisa que acaba deixando para trás e que às vezes a vida te coloca no colo e diz, tá, e aí? Tá aqui, ó, de Vai ou novo, não vai? sabe? Vai ou não vai? Então acho que isso é importante para tu te reconectar, tu olhar para dentro, né? Lembrar de coisas que tu fazia, que tu sonhava em ser, e que de vez em quando a vida te desvia, né? Para outro Uhum, caminho. claro. Enfim, eu acho que isso é importante, assim. Acho que é o primeiro passo para tu te conectar contigo mesmo, com a tua essência e colocar em prática um projeto que às vezes está lá no fundinho da gaveta, assim, e tu não lembrava mais, né? Boa. Outra coisa que pode ser até um pouco complicado da pessoa que está ouvindo entender, mas vou tentar ser o mais claro. Ah, por que a importância de ser real nesse meio que a gente está tendo que viver mais agora, que são as redes sociais,
pela necessidade também de não poder ir ao encontro das pessoas, ter que falar com as pessoas através da internet, mas eu quero mostrar as minhas coisas para as pessoas através de vídeo, através das minhas gravações. Eu quero cantar, eu tenho feito muito isso também, né? Gravar eu cantando, eu quero dizer um texto meu ali, vou gravar, me gravar dizendo esse texto. Só que tem muita gente que vai escolher criar um tipo, e eu não estou dizendo que isso é errado, não é o errado. Uhum. Mas se a tua ideia é mostrar quem tu é, beijo, Paulinho, é mostrar quem tu é, essa verdade, por que é tão importante a gente buscar a verdade na gente e naquilo que a gente está fazendo? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, para se convencer, né? Primeiro a ti mesmo, né? Tu não consegue sustentar algo que tu não é. Né? E isso tu pode convencer no início, mas depois tu sustentar isso é tóxico para ti, né? Principalmente. Então eu acho que é importante tu ser natural, ser real, ser verdadeiro. Isso a gente aprende que a câmera ela capta, né, cara? Se tu tá sendo, por isso que eu tô te perguntando isso. Se tu tá sendo um canastrão na frente da câmera, fingindo uma emoção, ou fingindo algo que tu não é, uma hora ou outra ela tira essa máscara de ti e é dolorido. A gente nota, né? A câmera ela pode ser o teu herói ou o teu algoz, né, cara? Tu que decide o que ela vai ser pra ti. Com certeza. E eu acho, e a naturalidade ela é imprescindível, eu acho, para tu passar confiança também no que tu está se propondo a fazer, né? Eu não posso dizer que eu vou dar um curso de alemão, dar aula de alemão e não ter capacitação para fazer isso, né? Fingir algo que eu não sou, que eu não sei, né? Que eu não tenho. Então, acho que se tu te propõe a fazer algo, tu tem que minimamente dominar aquele algo para poder ensinar outras pessoas e aprender com isso também, né? Com certeza. Quem é professor sabe, né? Professor aprende muito dando aula. Aprende muito com os alunos. Com certeza. E sabe que se tu não sabe, o aluno vai saber. E ele vai te pegar. Exatamente. E tu vai ficar com cara de tacho olhando para ele, dizendo... Grande Vinícius Bugio. Guri do Alegrete, bom esse. Meu amigo. Infante. Grande. Abraço, Bugio. E última pergunta, Marcelinho. Diga. Uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que querem fazer tantas coisas, tanto quanto gostariam, e muitas vezes tem medo de fazer, tem receio, mas eu queria tanto gravar um disco, gravar músicas do Roberto Carlos, mas o que as pessoas vão dizer? Qual é a tua dica para as pessoas ultrapassarem o medo do julgamento dos outros? Faça. Ponto. O julgamento dos outros tá na nossa cabeça, né? Muitas vezes isso nem existe. A gente se auto-boicota com o medo de se expor, ou com a vergonha, ou com o que será que as pessoas vão pensar. Então a gente acaba problematizando, às vezes, uma coisa que nem existe, né? O pré-conceito de alguma coisa é uma coisa que nem aconteceu ainda, né? O sofrer por antecipação. O sofrer por antecipação e é uma coisa de experimentar. A gente já falou isso aqui, experimentar é essencial. Né? E é algo que vai te dar confiança para tu seguir em frente no que tu quer. Pri, vou dar o exemplo da Pri, se ela me permite aqui, a Pri Arona, a gente está fazendo um curso, eu já faço locução e dublagem há um tempo, e a gente se encontrou de novo, ela é amigona da minha irmã, e conheci ela pelas andanças da vida, e a gente por acaso acabou caindo num curso junto, estamos fazendo um curso junto obviamente, né, por vídeo, de dublagem e locução, e ela disse, cara, eu sempre sonhei em fazer isso, mas eu nunca dava o primeiro passo, né, então hoje eu quero viver disso, decidi, ponto, e vou fazer isso. Eu acho que é isso, a gente se desprender... fruto de uma decisão. É uma decisão, total, é uma decisão. E a gente perder esse medo, né, a gente se auto-boicota muito pelo medo que as pessoas vão pensar de mim. Será que se eu largar... Se eu sou sei lá,
engenheiro famoso, ou engenheiro bem-sucedido, mas o meu sonho é ser músico. Pô, será que se eu começar a fazer um curso de música, o que as pessoas vão pensar? Vão me tirar para canastrão? Vão achar que eu estou brincando? Não, as pessoas não conhecem a tua essência, né? Elas conhecem a tua o engenheiro, elas conhecem, né? Mas o que tu traz dentro de ti, há tempos lá latejando e não saiu ainda, as pessoas não sabem. Então a gente não tem que se preocupar com o julgamento alheio. Eu acho que decidiu, vai lá e faz, sabe? Mais ou menos como eu fiz quando eu comecei a fazer teatro, foi assim. Como assim começou a fazer teatro, cara? Como assim? Vai fazer uma peça que tu faz uma drag queen? Como assim? Tu vai botar um salto alto e ficar 7 meses num processo fazendo uma drag queen? Se eu fosse me importar com a opinião alheia, eu não teria começado a fazer teatro. Então a gente tem que desopilar disso e confiar no que a gente sente. Eu acho que isso é importante. Resumindo, viver. Viver. Estar Marcelo, vivo, né? 4 minutos para acabar nossa live. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse momento de conversa comigo. Para mim está sendo muito importante, porque eu estou mudando toda a minha vida, estou renovando todas as minhas experiências, estou me tornando um ser melhor em função de cuidados. O Pedrão entrou aos 45 do segundo tempo, Pedrão. E aí, meu Pedrão, galo? não conheço. Grande ator. Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira? Pedrão! Pedro Oliveira. Eu não enxergo a fotinho, querido, eu sou meio velho já. Chegou no finalzinho, Pedrão. Cara, mudando muito a minha vida, tomando outros caminhos, não vou deixar de fazer o que eu faço, que é atuar, que é viver da arte, mas estou me direcionando para outros lugares, estou trabalhando a minha pessoa, estou me desenvolvendo e estou querendo trazer isso para as pessoas também. Experimentando, né? Experimentando. E aí, muito importante a tua participação e tudo que tu falou aí pra gente também, por ter ajudado muita gente também com as tuas palavras. Então, esses últimos momentos pode... entrou agora também. Então, já pegando um gancho do que tu falou, JP Filiandre, grande JP. JP trabalha com cinema também, faz direção de foto, maravilhoso, JP. Então, cara, pegando um gancho sobre o que tu falou, essa pandemia, ela nos deu um empurrão em relação a isso, né? A gente quando passa por algum processo, eu tive meningite bacteriana, quase morri em 2017. Me lembro disso. Fiquei 20 dias internado, sabe? Foi punk o negócio mesmo, as pessoas não têm noção do que foi, os médicos chegaram a desenganar para a família, assim, e o nego velho segurou a onda. Mas esses momentos de tensão e de ruptura que a gente vive na vida, ou que a vida coloca pra gente, seja um momento de doença, seja um momento de pandemia, né, que a gente está vivendo agora, ela nos abre um leque de opções que a gente às vezes não visualiza, né? Claro. Tu sair da ilha para enxergar a ilha, mais ou menos isso que acontece, né? E a pandemia está fazendo isso com muita gente, né, cara? Claro. A gente achou que não era possível trabalhar de casa, achou que não era possível, que ia ser um horror, não tirando não é o ideal. O horror que é, né? Mas muita gente acho que precisou desse empurrão assim para vislumbrar outra coisa, né? De repente aquela coisa que estava guardada lá no fundinho, que estava na gaveta lá desde a infância e veio à tona, né? Faz e as pessoas com que a gente se mexa também, né? E as pessoas estão procurando fazer coisas para se sentir vivas, para sair daquela mesmice da rotina de trabalho, casa, trabalho, que a gente acaba nos engolindo, né, de vez em quando. Sim. E a vida não é só isso, né, negão? Não. A vida é um copo de Nescau. Querido, muito agradecido pela participação, por esse nosso papo. Valeu. Sempre é bom estar contigo no set. Sempre é bom estar tocando uma viola contigo. E para isso, eu vou me dar o luxo de cantar uma música para ti. Mas o que é isso? Cara, eu queria primeiro, antes de tu cantar, queria agradecer mesmo, de coração, obrigado pelo convite, foi muito, muito bom estar aqui, e faço minhas as tuas palavras, sempre é bom estar contigo no set, sempre é bom estar contigo numa roda de viola, conversar sobre a vida. Sempre é bom, meu.
Ó, 28 segundos. Vamos lá. Lauê, 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 lauá. Lauê, 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 lauá. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas